Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta, trazendo para vocês mais um videozinho daqueles que nos dá tristeza, agonia, desespero e, por que não, muita raiva de saber que essas séries não chegaram no Brasil e talvez nunca chegarão. Estou falando de top 5 ficções históricas que eu gostaria de ver aqui no Brasil. Já trouxe para vocês top 5 de fantasias modernas, fantasias clássicas e ficções científicas modernas. Ainda vou trazer de ficção científica clássica, de faroeste, thrillers militares e thrillers policiais, tá certo? Importante lembrar, eu não li nenhum desses livros, então se você for atrás, se você souber inglês, comprar, ler e falar esse livro é horrível, o que esse cara tá falando, lembre-se, galera, aqui são vontades, são desejos que eu tenho que esses livros cheguem no Brasil, porque eles me interessaram muito de acompanhar youtubers gringos, resenhas no Goodreads, as recomendações da Amazon e por aí vai, tá? Então eu gostaria de ter essas séries disponíveis em português para ficar mais fácil a leitura. Consigo ler inglês? Consigo, mas é um outro ritmo de leitura, tá? Importante lembrar também que, por ficção histórica, eu estou dizendo aquela ficção histórica mais voltada para guerra e para aventura, muito na veia de um Bernard Cornwell, de um Con Nigodan, de um Ben Kane, do Javier Negrete e tantos outros, tá certo? Não estou pegando aquela ficção histórica só porque se passa num contexto do passado. É nesse frame mais específico, né? Guerras e aventura, tá certo? Vamos ver tudo isso depois da abertura. Galera, como sempre, antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, já curta, comenta, compartilha, já deixa aí nos comentários quais ficções históricas nesse ramo mais militar, aventuresco, vocês gostariam de ver chegar aqui no Brasil. E já me segue aqui no Instagram, @Biblioteca Bruta, também confira o trabalho dos canais parceiros, o Revis Lorenzoni, o Rodrigão M2 e o Andrew lá do Arsenal Books, tá certo? Aí nos comentários, aí na descrição, você tem link para o nosso grupo do WhatsApp, já somos lá mais de 140 pessoas, se eu não me engano, conversando diariamente sobre livros. Também tem link aí para alguns desses livros na Amazon, tá? Apesar de ser a grande maioria em inglês, tá certo? A grande maioria não, estão todos em inglês, certo? E também vai ter aí minha listinha de desejos e muitas outras coisinhas. Confiram lá a descrição deste vídeo, tá certo? O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é uma saga, é uma duologia, na verdade, viking, escritas lá entre 1941 e 1945, escrito em sueco, primeiramente, tá? A primeira tradução em inglês é de 1954. Este livro nunca chegou no Brasil, já fazem aí quase 100 anos, 80 e poucos anos, né? E esse livro até agora não chegou por aqui. E escrito pelo Franz G. Bengtsson. Franz G. Bengtsson, isso aí. Bom, galera, nessa história aqui nós vamos acompanhar Orm o Vermelho. O Orm, ele vai ser sequestrado quando ainda criança, mas após esse sequestro ele vai começar a crescer ali no meio daquele povo e vai se tornar um guerreiro. Ao retornar então para a Dinamarca, ele vai entrar para a corte, ele vai começar a acompanhar, né? Eu não sei se exatamente se ele vai entrar na corte, mas ele vai começar a presenciar muito bem a corte do rei Harald Dente Azul, ou mais conhecido como Harald Bluetooth. Sim, este Bluetooth, que deu o nome aos aparelhos de Bluetooth, certo? E o Harald, ele é extremamente importante porque ele foi o maior responsável pela unificação dos povos nórdicos, né? Principalmente ali na então Dinamarca. E com isso também ele foi o maior propagador, divulgador do cristianismo entre os vikings, entre os povos nórdicos, e responsável então pela maior conversão. E o Orm, ele é um desses caras que rejeitam essa conversão, então ele começa a fazer muitos paralelos entre a sociedade viking pagã, monoteísta, e essa nova religião cristã que está sendo trazida de outros locais da Europa, né? Mais tarde, quando ele retornar para a Dinamarca, ele vai também presenciar a guerra sucessória do rei Harald Dente Azul, né? E que vai lidar ali, galera, isso não é spoiler, é história, tá? Com o Sven Barba Bifurcada ganhando essa guerra sucessória, que é filho do Harald. E o Sven, ele é extremamente importante porque ele é um dos vikings mais bem-sucedidos da história. Ele chegou até mesmo a ser consagrado rei da Inglaterra em determinado momento, hein? Lá na Inglaterra, pegando esse gancho, a gente vai ver também o rei Eterald, o Despreparado. Esse cara fez muita cagada. Apesar da parte econômica do país ter florescido bastante, na parte das guerras contra os vikings, contra os nórdicos, Etereudo foi extremamente mal sucedido, tá? Ele era sempre pego de caça curta, pagava os vikings, não adiantava nada. Ele vai cometer um genocídio gigantesco com um povoado viking que está lá em um assentamento.
e isso vai trazer consequências gravíssimas para a Inglaterra. Aqui, mesmo na Inglaterra, a gente vai ver a famosa Batalha de Maldon, que virou lenda, que virou livros, e até mesmo o Tolkien tem um livro descrevendo essa batalha, né? A Batalha de Maldon, tá aí a capinha. Em determinado momento da história, o Orm ele vai virar escravo dos mouros lá na Península Ibérica, né? E aí ele vai passar a ter contato com uma outra religião monoteísta, que é o islamismo, né? Então aqui ele vai virar um remador, vai virar um escravo, vai passar a lutar por grandes senhores aqui da Península Ibérica, dos mouros, dos muçulmanos, e ele vai ter contato então com o Al-Mansur. Este cara é extremamente vitorioso em batalha. Ele comandou mais de 50 campanhas contra o norte da Espanha e uma grande maioria delas, mais de 50 delas, foram todas vitoriosas. Então, novamente, a gente vai ver o Orm fazendo esse contraste da sociedade dele mais rústica, mais suja, com diversos deuses, com o islamismo, com um único Deus, uma sociedade mais limpa, uma sociedade mais bonita, mas ele começa a falar, pô, mas tudo isso tem um certo custo e aqui eu tenho a minha liberdade de fazer o que eu quero, e ele começa a fazer esse contraste muito interessante entre as duas culturas. O Orm, galera, ele é descrito como um personagem extremamente fanático, um personagem muito malandro, forte, mas principalmente malandro, um personagem que ele tem muitas, sofre com intensas dores nas costas, está sempre reclamando, parece um velho rabugento. Um personagem também que prefere muito mais um bom jantar do que uma morte gloriosa. Então a gente vai ver todo esse mundo através dos olhos desse personagem. E também falam que as interações deles com os personagens históricos, né, com essas culturas diferentes, são sempre muito divertidas. Então ele que vai ser nossos olhos aqui, que com muita malandragem, muita força, vai tentar navegar esse mundo antigo pra gente do século X. O livro em si, galera, ele é descrito como repleto de batalhas, cheio de rixas de sangue, cheio de malandragem, né, através do Orm, cheio ali de esqueminhas para tentar sobreviver, roubar alguma coisa, escapar de algum lugar, mas principalmente ele é descrito como um livro extremamente fidedigno sobre como era a vida na época, de como os vikings enxergavam essas religiões, essas outras culturas e como foi todo esse embate, tá? Então tá aí um clássico de 1941 que eu adoraria ver publicado aqui no Brasil. Originalmente ele foi lançado em 2 livros, tá? Mas esses 2 livros são mais ou menos umas 600 páginas. Todo lugar do mundo onde ele é lançado ou relançado hoje em dia, lança em um volume apenas, tá? Então fica aí a dica, seria um livro de volume único, que eu acho que seria bom demais ter aqui no Brasil. Bom, galera, a próxima série que eu quero trazer para vocês é uma série romana de 24 livros que começou a ser escrito lá no ano 2000 e vai continuar a ser escrito ainda por um bom tempo, tá? Estamos aqui em 2026 com o 25º livro já anunciado. Estou falando da série Eagles of the Empire, do autor Simon Scarrow, uma gigantesca série com inspiração romana. Simon Scarrow é um professor de história e aqui ele criou esse romance, essa saga gigantesca que nós acompanhamos 2 personagens, o Cato e o Macro. O Cato ele é um suboficial, magrelo, mas muito esperto, muito inteligente, e ele só tá aqui no exército por causa de influência política, tá? Por causa disso mesmo, ele vai ter que se provar muito perante os outros soldados, o que ele vai fazer usando muito da sua inteligência, das suas estratégias de batalha. Já o Macro, ele é o personagem mais clássico, ele é um centurião, brutamontes, turrão e muito mais experiente do que o Cato, vai se tornar aqui uma espécie de tutor do Cato, né? Vai colocá-lo também debaixo do braço. Inicialmente a relação dos dois vai ser ali de contrastes, de extremos, de grandes diferenças, mas que com o tempo vai virar aquela amizade de complemento e principalmente de muita camaradagem. Galera, a gente tá falando de uma história onde a gente vai acompanhar esses personagens desde o momento que eles se encontram ali no exército romano até basicamente sua aposentadoria, tá? A série, galera, ela vai se passar, como eu já disse lá, no século I depois de Cristo, né? E começa ali no ano de 41. E o Simon Scarrow é muito elogiado pela sua escrita, é muito elogiado pelas suas descrições de batalha, pelos seus combates, pelas táticas corretas utilizadas pelos soldados romanos e pelos inimigos dos romanos também, né? As batalhas são viscerais, as batalhas são brutais e são cheias de detalhes, né? Mas não só as batalhas, também toda a vida cotidiana do Império Romano, né? As roupas comuns, as armaduras, a comida, a burocracia romana, a logística romana, a religião, a política, tudo isso é dito pelos fãs da série, que é muito bem construído, que é muito
puxa bastante aqui para essa coisa mais realista, mais histórica, né? Com poucas liberdades narrativas aqui nesse sentido, né? Que ele consegue descrever tudo isso muito bem, ele gasta um certo tempinho para passar essa sensação de como é viver no Império Romano para o leitor, tá? Atualmente, no último livro aí, o 24 e 25, os personagens já se encontram no ano 62 depois de Cristo, ou seja, já tivemos aí 20 anos de história passando nesses 20 e poucos livros, tá? O autor diz que ele quer encerrar essa história mais ou menos ali no ano 69, né? No ano 69, um bom número, excelente número. A série abre com um arco de histórias lá na Britânia, né? Vai pegar aí os 4 primeiros livros, se eu não me engano, mas a gente também vai ver diversos arcos lá na fronteira leste, arcos ali com os germânicos, arcos de revoluções e problemas internos, arcos com a ascensão de Nero, né? Que é o que está acontecendo nos últimos livros até. E enquanto isso, eles também vão passar pelo Egito, vão passar pela Grécia, vão passar pelo Oriente Médio e diversos outros locais. E veremos ainda missões aí que os dois vão fazer junto à guarda pretoriana, lá no Mediterrâneo, contra piratas. A gente vai ver tensão religiosa lá na Judéia. A gente vai ver os problemas deles com os impérios, com os partos, né? Que tinham aí grandes guerreiros que andavam em cima de cavalos com arcos, traziam grandes problemas para o Império Romano. A gente vai acompanhar também a revolta de Boudica lá na Britânia, né? Boudica foi uma dessas personagens femininas históricas muito famosas, né? A gente tem pouquíssima romance histórico sobre ela, poderia ser algo muito legal. Tem um aí que chegou aqui no Brasil, mas nunca ouvi falar muito bem. Então é uma personagem bem interessante. Nós também teremos. E essa Revolução de Boudica, aí, se eu não me engano, acabou na destruição de Londres na época, né? Então a gente vai passar por muito contexto histórico romano aqui, apenas nesse curto espaço de 20 anos, assim, né, cara? Como esses caras sobreviveram a tudo isso, não sei, mas vamos acompanhar o Cato e o Macro nessas duas. Quer dizer, né? Nós gostaríamos de acompanhar o Cato e o Magro nessas 2 décadas de histórias e aventuras. E, logicamente, como sempre, eles vão encontrar diversas figuras históricas ao longo do caminho aqui, com quem eles vão interagir, seja por bem ou por mal, tá? Então é uma daquelas séries, galera, que eu imagino que para quem começou a ler essa série lá no anos 2000, virou aquela série conforto, né? Algo muito que a gente tem com séries policiais, né? Séries policiais de mistério, detetive, muitas vezes chegam aí aos números de 15, 20, 30 livros publicados, né? Bosch mesmo, que eu gosto tanto, são aí quase 30 livros do personagem. Então vira aquela coisa, todo ano eu sei que vai ter uma nova aventura com o Bosch, ou vai ter uma nova aventura com o personagem X ou Y. E aqui eu acho que quem começou a acompanhar essa série tem a mesma sensação, né? Pô, mais um ano, mais uma aventura das Águias de Roma, mais uma aventura com o Cato e o Macro. Vamos lá ler o que esses caras estão aprontando agora. Aqui no Brasil, eu acho que só pode dar certo de 2 formas, uma série tão longa assim, né? Ou ela sai em formatinhos extremamente baratos, como sei lá, como por exemplo aqui, ó, esses formatinhos meios da Penguin, né? Que são bem menorzinhos, não tem orelha, não tem nada, são bem molinhos. Ou sai em formatos assim muito baratinhos, ou sai em ônibus, sai compilado, né? Nenhum desses livros aqui é extremamente grandes, tá? O primeiro acho que tem 250 páginas. São raros os livros que passam de 450 páginas, a grande maioria para ali antes do 400. Então é uma série que daria para compilar aí em cada livro, cada volume trazer 2 ou 3 livros até, tá? Acho que 2 estaria de bom tamanho. O que já reduziria aí os 24, 25 livros atuais para 12, né? Já ficaria algo bem mais crível. Poderia pegar o primeiro aí e trazer 3 de uma vez só para já dar aquele start na série, trazer mais um por ano, compilando 2 livros por vez. Pô, ficaria legal pra caramba, né? Mas bem difícil, né, galera? Vamos ficar um dia na torcida, mas é muito difícil. Lembremos que nem Bernard Cornwell tem sua maior série, que é a série do Sharpe, que já tem mais de 20 livros. Nem ela está completa aqui no Brasil, e nós estamos falando de Bernard Cornwell, quem dirá Simon Carroll, né? Mas fica aí. Tá aí, tá dada a dica. Se você lê inglês, corre atrás. Bom, galera, vamos falar agora de um autor britânico chamado Giles Christian. E aqui eu vou dar foco em uma série, mas qualquer coisa desse autor que viesse aqui pro Brasil, eu adoraria, tá? Ele tem diversas trilogias já lançadas. Vou focar na sua mais famosa, mas vou falar um pouquinho também de uma outra que eu gostaria de ver por aqui. Ele começou sua história aí na escrita como autor lá para os anos de 2010, mas alcançou o estrelato lá em 2018 com a trilogia arturiana. Pô, mais uma trilogia arturiana? Pois é mais uma trilogia arturiana que, assim como Bernard Cornwell, dá alguns certos twists aqui para as histórias arturianas
e ele tem feito muito sucesso com isso, tá? Então, antes mesmo de lançar isso aqui, ele já tinha feito algumas outras sagas, principalmente nórdicas, coescreveu alguns livros com Wilbur Smith, até que ele chega, então, em seu primeiro livro, lá em 2018, chamado Lancelot. Aqui nós vamos ver toda a lenda arturiana através dos olhos de Lancelot. E temos diversas diferenças, tá? Como sempre, os romanos se foram, Uther Pendragon está morrendo e novos perigos, né? Os saxões já se avistam aí no futuro próximo. Aqui, Lancelot, ele é um refugiado de guerra, tá vindo lá de Benoit, na França, chega ali na Britânia com um falcão no ombro, logo é colocado ali sobre as tutelas de Merlin e Nimue, e a partir daí ele começa a ser moldado. Logo ele vai conhecer então também o Arthur, né? Alguém por quem ele vai ter de grande respeito, grande admiração, principalmente pelo que o Arthur representa, o peso que ele carrega, mas ele também vai conhecer a Guinevere. E assim como ele, também tem um certo dom que eles compartilham, tá? Logo Lancelot se torna um senhor de guerra, que é ao mesmo tempo admirado, mas muito temido, ao mesmo tempo amado, mas por outros odiado. E aqui nós temos um mundo, galera, muito parecido. A descrição que o Gilles Christian vai trazer para esse mundo aqui é muito de pré-apocalipse, sabe? Um mundo em ruínas, pós-saída dos romanos. Nada de armaduras reluzentes. Aqui a maioria das pessoas está usando cotas de malhas enferrujadas, nada de salões e vestidos lindos, nem nada nesse tipo. Os fortes aqui são feitos de madeira e barro. Nós temos uma Britânia suja, dura, fria, cinzenta, violenta, decadente. A sobrevivência aqui já é um espetáculo, a sobrevivência do dia a dia, né? Já é um esforço monumental que as pessoas precisam fazer. Aí, voltando lá para Guinevere, né? O relacionamento dele com ela, por causa desse dom, ele vê como algo inevitável, ele não vê como uma traição, né? Então, assim como lá em Bernard Cornwell a gente vê as histórias através de Dervel, a trilogia inteira através do Dervel, né? Com diversos plot twists, um deles sendo principalmente para o Lancelot. Aqui o plot twist tá, nós vemos a partir do Lancelot, em primeira pessoa, dentro da mente dele, como ele está enxergando os acontecimentos de toda essa saga arturiana. Este livro era para ser um volume único, mas fez tanto sucesso que o autor foi lá e continuou expandindo a história. O segundo livro vai se passar 10 anos depois, ele vai se chamar então Camelot. Aqui Arthur e Lancelot já caíram, Merlin não é visto há muito tempo. Então o guerreiro experiente Gawain, Gawain, sei lá como vocês quiserem chamar, vai então no mosteiro buscar um garoto. Esse garoto é ninguém mais, ninguém menos que Galahad, filho de Lancelot. E Gawain vai atrás dele para ele manter a ideia, a chama de Camelot viva. E aqui, galera, e se no primeiro livro o mundo estava decaindo, aqui ele já era, tá? O Arthur falhou, a ideia toda ruiu, e a Inglaterra, aqui a Britânia, está num puro caos, né? E o Galahad também vai ter alguns twists com relação à sua história original, né? Então, se lá na história original ele era um cavaleiro puritano, perfeito, etc., aqui não, aqui ele já tem diversas falhas, ele é um pobre saído de um mosteiro e o principal coisa dele aqui é que ele vai carregar esse fardo de ser filho de alguém que é ao mesmo tempo herói e traidor. Ao invés de ser um guerreiro perfeito, que superou os defeitos do pai, né, melhor do que o pai, aqui ele vai ser um cara que vai viver à sombra paterna, né? Aqui também outra diferença é que o Graal não é de fato um objeto, aqui o Graal é uma ideia a ser buscada e levada e transmitida e colocada à luz novamente. Já no terceiro livro, intitulado Arthur, os saxões já dominaram por completo a Britânia, tá? Mas o povo ainda dominado, ainda canta, ainda lembra, ainda pede por Arthur. E aqui a gente vai acompanhar então o Beran. Beran é um mercenário muito experiente que vai ser contratado pelo degolador Nabor ap Nabor. Nabor vai passar uma missão para ele para matar um garoto, só que esse garoto não é um garoto qualquer, né? Ele é filho do rei Constantino, neto do rei Ambrósio, e ele pode trazer toda a ideia de Camelot, toda a ideia da Britânia de volta à luz, de volta à voga, de volta à vida e iniciar uma certa revolução. Então, é um garoto muito perigoso, né? E no meio dessa história, Beran então vai acabar traindo seu contratante e vai se juntar aí a figuras como Tristão, Isolda, Givret, o sarraceno Palamedes, que lutou ali junto com o Arthur, né? E vai procurar refúgio, vai procurar ajuda no único lugar que ainda resiste à invasão saxônica, que é Camelot. A escrita do Christian é tida como muito lírica e muito imersiva, contrastando momentos de pura beleza, romance, etc., com batalhas cruéis e viscerais. Então essa trilogia vem sendo tida aí, ultimamente por muitas pessoas como um novo momento das lendas arturianas pós Bernard Cornwell, né? Um
uma nova história que conseguiu cativar a atenção das pessoas por esses plot twists que ele vai trazer aqui nessas figuras tão conhecidas, e não só por isso, né, mas também por ir além do que o Bernard Cornwell traz lá com o fim do Arthur nas 3 trilogias. Ele vai além e continua as demais lendas do ciclo arturiano, né? Além aqui da trilogia arturiana, eu também gostaria de ver aqui no Brasil as outras 2 trilogias dele, trilogias nórdicas, né? A primeira se chama Raven, ou Corvo, e a segunda se chama Rise of Sigurd, a Ascensão de Sigurd. São 2 trilogias nórdicas. A Rise of Sigurd é uma prequela à série Raven. Ela vai pegar um dos personagens principais, o Raven vai contar a história prequela dela, né? O Sigurd, ele é o líder do bando que vai ter aqui em Raven. Eu vou explicar já, tá? A Raven vai se passar, então, ali no ano 900 e vai acompanhar a história do Osric, um menino meio rejeitado que é aprendiz de carpinteiro, uma das poucas pessoas que aceitou ele, até que os nórdicos vão invadir e ele vai ser sequestrado, então, pelos nórdicos, né? Só que o líder desses nórdicos, o Sigurd, vai olhar para esse garoto e vai falar, não, tem algum motivo que os deuses me fizeram te encontrar, que as tecedeiras me fizeram te encontrar, a gente está linkado de alguma forma, a gente está unido, a gente está amarrado de alguma forma, vai botar esse moleque debaixo do braço, vai botar ele em provação e ele vai se juntar então a esse bando de guerreiros, tá? Então é uma história também de muita camaradagem, muito desenvolvimento desses laços de amizade, desses laços de guerreiros. O Osric vai se provar, logo então ele vai ter um laço de sangue com Sigurd e vai ganhar o apelido, vai ser rebatizado de Raven, o Corvo, certo? Mas em determinado momento esse bando vai se colocar em extremo perigo nas mãos de um Lorde de Wessex, e para tentar remediar tudo isso, Corvo então vai aceitar uma missão para adentrar terras hostis e tentar roubar um livro sagrado do rei da Mércia, tá? Só que ao fazer isso lá ele vai conhecer uma jovem donzela, vai conhecer outras pessoas, vai conhecer perigos, e ele vai passar a ser uma pessoa meio dividida. Então nós temos aqui uma história com muitas batalhas, muita camaradagem, mas também sobre amor e lealdade, tá certo? Então, como eu falei, o Sigurd, vocês viram aqui, né, ele aparece, ele é aqui um mentor do Raven, e na outra trilogia que saiu logo depois é uma prequela, mostrando como ele chegou a esse posto de virar líder desse bando, tá? Então por isso, qualquer uma dessas histórias do Gilles Christian, né, são todas trilogias, qualquer uma delas que chegassem aqui no Brasil, me interessa mais a história do Lancelot, e já tendo lido a trilogia arturiana do Bernard Cornwell, eu fico interessadíssimo em ver mais esse spin, mais essa visão diferente sobre toda a construção, a mitologia arturiana, né? Bora pro próximo. Vamos com mais uma série, dessa vez do americano Christian Cameron. Mais um historiador, mas também ex-militar, tá? Isso é muito importante. E um cara que adora fazer reencenações de batalhas históricas, tá? Ele vai lá, bota aqueles 30, 40, 50 quilos de armadura, armas da época, e gosta de ficar fazendo reencenações. E ele é um cara que pratica muita arte marcial, e principalmente com armas brancas, tá? Espada, esgrima, lance e por aí vai. E vocês também podem conhecer ele através do nome de Miles Cameron, que é o pseudônimo que ele utiliza para lançar suas obras de fantasia, tá certo? E entre todas as séries que esse autor já lançou de ficção histórica, a que eu mais gostaria de acompanhar é a série Long War. Temos aí 7 livros dessa série, que a gente pode traduzir aqui livremente como a Guerra Longa, a Guerra Duradoura, né? Onde a gente vai acompanhar então um personagem chamado Arinestos, que ele tá na sua velhice recontando como foi a sua jornada até ali. Arinesto é um jovem garoto de fazenda que vai virar escravos e depois vai virar herói de guerra nessa jornada gigantesca. Ele começa, como dito, como um garoto de fazenda que de repente se vê colocado em meio a uma guerra. A sua cidade, chamada Plateia, entrou em guerra com os vizinhos de Tebas. E nisso, juntamente com seu irmão, juntamente com seu pai, ele vai participar dessa guerra, ele vai sair vitorioso, mas alguém vai nocautear ele, e de repente ele é um escravo de um senhor rico lá em Efesos, na antiga Ásia Menor, hoje Turquia. Então, envolto nessa nova situação, ele vai começar a se envolver com diversos problemas ali em Efesos, e ele vai descobrir que ele é um bom de guerra, tá? Ele literalmente é um bom de guerra, ele é bom de matar pessoas, e ele vai começar a ser muito utilizado para isso. E ainda bem que ele descobre que ele é um cara muito bom de guerra, né? Good of War. Porque logo ali em Efesos, ali na Ásia Menor, na atual Turquia, vai explodir as guerras jônicas, a Revolução Jônica, né, na verdade, que são diversas cidades-estados gregas dominados pelos persas, e eles vão começar a se revoltar contra os persas, tá? E isso é uma das coisas, um dos diferenciais do Arinestos. Por quê?
sendo grego, numa cidade-estado grega dominada pelos persas, ele vai aprender a cultura persa, ele vai conseguir falar persa e ele vai ver as táticas de guerra dos persas, né? Então ele vai ter um bom insight de dentro do inimigo, de como tudo isso vai funcionar, algo muito parecido lá com o Uhtred, nas crônicas saxônicas do Bernard Cornwell, né? Porque o Uhtred, ele é um inglês, de repente ele é tomado pelos nórdicos e ele passa a entender muito bem as duas culturas. Sempre que ele fica trocando de lado, ele meio que sabe que o outro lado vai fazer como o outro lado pensa. Isso é muito, muito interessante. O primeiro livro vai focar, então, né, nesse ele conhecendo os persas, nessa guerra jônica, mas também ele tentando achar quem é o traidor dele, quem fez isso com ele, quem o vendeu, e também indo atrás, é lógico, de fortuna e fama, né? A série vai passar por diversos momentos dessa importantíssima guerra que definiu o Ocidente entre os gregos e os persas. A série, como eu falei, ela vai iniciar lá com a Revolta Jônica, mas ela vai cobrir todo o escopo dessa guerra que durou décadas, tá? Então a gente vai ter Revolta Jônica, a guerra contra o Dário, que tem a famosa Batalha de Maratona, a gente vai ter tensões internas entre as cidades gregas, a gente vai ter a Batalha de Salamina, a Batalha de Termópilas, uma nova batalha lá na cidade de Plateia e, por fim, a batalha entre Atenas e Esparta. Muita coisa vai ser cobrida aqui. Então, apesar de ela começar com uma série básica de vingança de um soldado comum, a gente vai ver esse soldado evoluindo dentro dessa sociedade grega, mas principalmente a gente vai ver a civilização grega evoluindo, né? Saindo da Grécia arcaica para a Grécia clássica. E o detalhismo do Christian Cameron nas batalhas é extremamente elogiado, tá? Poucos autores são que vão trazer aqui coisas como sufocamento durante a Guerra de Escudos, né? Pessoas morrendo sufocadas, pessoas escorregando e morrendo pisoteadas, braços dormindo, acaba virando uma guerra de quem consegue segurar um escudo levantado por mais tempo. Então as dormências do braço, cãibras de perna, o pânico dos soldados, o não conseguir ouvir as ordens do seu comandante. Tudo isso é algo que dizem que ele retrata muito bem aqui durante essa série. Ou pelo que dizem que ele é um dos autores que mais se aproxima da realidade do que era um campo de batalha naquela época, né? Além disso, ele também é muito elogiado pelo tratamento que ele dá para os inimigos, para os persas, né? Ele não faz nada caricato, como por exemplo lá em 300 e por aí vai. Ele traz muito respeito com os persas, mostrando o que eles de fato eram, né? Que era a civilização mais evoluída ali tecnologicamente, ao menos falando. E isso engrandece ainda mais os feitos dos gregos na época, né? E é legal que uma vez, um bom tempo atrás, eu vi uma resenha, infelizmente eu procurei, não achei quem foi que fez, mas ele comparou a Batalha de Termópilas aqui, do Christian Cameron, com o Steven Pressfield lá em Portões de Fogo. E ele fala assim, enquanto no Steven Pressfield a gente tem um relato emocional, aqui nós temos um relato real. Aqui nós temos a realidade desta batalha. Pô, empolgante pra caramba, né? Bora pro último. Bom, galera, e para finalizar nossa lista aqui, vamos dar um tempinho na Europa, vamos lá para o do USNA, para os Estados Unidos da América, e vamos falar de uma trilogia escrita a quatro mãos, entre pai e filho. O pai iniciou lá na década de 70, o filho concluiu lá nos anos 90, 20 anos de diferença para concluir essa série, e ela tem o nome simplesmente de Trilogia da Guerra Civil. Como bem dá para ver, vai falar sobre a Guerra Civil Americana, né? O pai, Michael Shara, escreve o primeiro livro Killer Angels em 1974. Em 75 ele ganha o prêmio Pulitzer de melhor ficção no geral, tá? 20 anos depois, o filho dele, o Jeff Shara, que tem 2 livros publicados aqui no Brasil, tá? Um se chama Até o Último Homem, tô querendo achar esse livro, é um catatauzão de quase 1000 páginas. O outro eu não me recordo exatamente o nome, eu vou deixar a capa aqui. Então, galera, aqui a gente vai ter justamente essa história da Guerra Civil, como bem diz o nome da trilogia, certo? E a gente vai acompanhar em detalhes essa Guerra Civil desde 1858 até 1865, e a gente vai passar por diversas batalhas que aconteceram nesse período, as grandes, as principais ou as mais polêmicas, né? E a gente vai acompanhar tudo isso através dos olhos, através da mente de grandes personagens reais que contribuíram para toda essa batalha, né? Por bem ou por mal. Do lado dos confederados, a gente vai acompanhar o General Lee, tão famoso General Lee, e também o Stonewall Jackson. Já pelo lado da União, a gente vai acompanhar o Lawrence Chamberlain e o Ulysses Grant. Entre outros, tá? Mas esses serão os 4 principais que a gente vai ver. O livro 1, chamado Gods and Generals,
vai acompanhar não só o início da guerra, como a ascensão de muitas dessas figuras, tá? E a gente vai também acompanhar muitos soldados tendo que colocar em xeque a sua lealdade, né? Os caras se formaram lá juntos na academia de West Point e de repente eles precisam escolher, eles lutam pelos Estados Unidos ou eles vão e lutam pelos seus estados. Um contexto rápido, raso sobre a Guerra Civil. Nós temos aqui os estados do Norte que formaram a União, os estados do Sul que formaram os Confederados, os estados do Sul querem independência, os estados do Norte querem que os estados do Sul se submetam. Entre outras coisas, o principal motivo aqui é com relação à escravidão. Os estados do Sul queriam manter o sistema escravagista porque era essencial para a economia deles, tá? Entre outros motivos tantos que eu não vou entrar aqui nesses pormenores. Então, como dito, esse primeiro livro, Gods and Generals, vai pegar desde o começo dessa guerra e acompanhar a ascensão dessas figuras, e a gente vai passar por alguns momentos importantes aqui. Como, por exemplo, no começo, a União estava se dando muito mal nessa batalha e ela estava fazendo alguns ataques meio kamikazes para conseguir se dar bem em alguma coisa, ou pelo menos se salvar um pouco, né? E a gente também vai acompanhar uma batalha muito importante lá na cidade de Chancellorsville, uma batalha onde General Lee conseguiu dar um nó tático gigantesco nas forças da União. Já no livro 2, escrito pelo Michael Shara, né, escrito pelo pai, a gente vai ter um livro focado nos 3-4 dias que durou ali a principal batalha da Guerra Civil Americana, que foi a Batalha de Gettysburg. E essa Batalha de Gettysburg, ela tem diversas idas e vindas, ela tem diversos atos, digamos assim, né? Como, por exemplo, a famosa defesa do Little Round Top. Nós também temos aqui alguns momentos de heroísmo gigantesco por parte de pessoas da União, principalmente lá do Lawrence Chamberlain. A gente vai ter um momento de disputa interna entre os confederados, né, do General Lee com outros comandantes, sobre filosofias de batalha, né, sobre táticas, e o General Lee aqui ele vai ver que ele cometeu um erro gigantesco, resultando na morte de milhares de seus soldados. Já lá no livro 3, a gente vai ter um período de fim de guerra. Galera, aqui já é um período muito mais cruel, mais selvagem, mais bárbaro. Aquela coisa mais da honra, da organização do começo já sumiu. Aqui a gente já tem trincheiras. Muito antes da Primeira Guerra Mundial, a gente já tem uma guerra de trincheiras. A gente já tem um esgotamento físico, mental, um esgotamento econômico, um esgotamento de recursos. Então a gente já tem aquela coisa, aquela batalha da honra, né? Que as pessoas quiseram lutar nessa Guerra Civil Americana, tá? Sempre que eu leio ou vejo alguma coisa falando sobre a Guerra Civil Americana, dos dois lados, os americanos quiseram lutar, eles se orgulhavam de lutar por aquilo, tá? Muita gente lutou só porque os amigos estavam lutando, a família estava lutando, mas muita gente defendeu com muito orgulho o seu lado e suas ideias, por mais errados ou certas que elas fossem. E já nesse período final da guerra, isso tudo acabou, galera. Essa honra foi embora, essa coisa, esse lado glorioso sumiu, e a gente ficou com essa guerra suja e brutal, e que virou, né? Os dois lados se especializaram em virar moedores de carne, em virarem guerras, máquinas da carnificina, né? Aqui no livro 3, por exemplo, alguma das batalhas famosas seria a Batalha de The Wilderness, onde os dois exércitos se encontram no meio de uma floresta já mais fechada, mais densa. A batalha estoura ali no meio e essa floresta começa a pegar fogo com todos os soldados ali no meio. Vocês imaginam o que vai acontecer aqui? Também temos, como eu falei, a Guerra das Trincheiras, e uma das principais trincheiras foi no cerco da cidade de Petersburg, um cerco que durou meses com consequências desastrosas. Outra coisa interessante dessa série aqui é a escrita dos dois, né? O Michael Shara, ele é dito como tendo uma escrita mais lírica, mais poética, um pouquinho mais cadenciada, uma história que foca muito na mente dos personagens principais que a gente está acompanhando, né? No peso das decisões que eles têm que fazer, nos conflitos internos, conflitos com algumas outros comandantes, enquanto o Jeff Shara, o filho, ele já tem uma escrita um pouco mais fluida, um pouco mais direta, mas ele tem uma visão muito mais ampla do campo de batalha, muito mais ampla da guerra como um todo, de outros personagens e por aí vai, tá? Então, eu fiquei com a impressão como se o Michael Shara fosse um jogo em primeira pessoa, já o Jeff Shara, a gente está jogando um RTS, um jogo de estratégia, comandando todo o exército aqui. Então há essa diferença entre os dois, né? Apesar aí dessa linhagem familiar entre eles. E só ouço coisa boa, galera. Quem lê, coloca entre suas favoritas facilmente de ficções históricas militares, tá? Então, galera, acho que deu para sentir aí todo o gostinho que seria ler essa trilogia, né? Fora essas capas maravilhosas aí. Então, galera,
é isso. Passamos aí por ficção nórdica, ficção romana, ficção grega, ficção de conto arturiano. Tivemos alguns bônus ainda, mais algum bônus nórdico aí, e terminamos com Guerra Civil Americana. Confesso para vocês que daria para fazer um top 10, um top 15, tá? Eu deixei de fora dezenas e dezenas de outros autores. Como, por exemplo, ó, o Ben Kane, que já tem livro aqui no Brasil, né? Saíram aqui no Brasil 2 volumes da série Spartacus. Ele tem diversas séries, todas focadas aqui no Império Romano. Também o Javier Negrete, que também tem livro aqui no Brasil, com Salamina. Ele tem diversas outras séries também. Javier Negrete é espanhol. A maioria delas focando aqui nos gregos e nos romanos também. E aí vocês começam a ver uma tendência, né? Todos esses outros autores também que eu deixei de fora, o Peter Gimbels, o Simon Turney, o Colin Faulkner. O Colin Faulkner até tem uma série que se chama Epic Adventures, onde cada livro vai focar num período específico com outros personagens. Então começa com uma história da Rota da Seda, depois vai para uma história na França, bem no meio lá de 1500 e pouco, depois passa por uma história da Segunda Guerra Mundial, então ele vai pulando de diversos momentos, né? Tem também o Donovan Cook, tem também o Dan Jones. Dan Jones, ele é um historiador, tem diversos livros de histórias famosíssimos. Estou procurando um livro dele chamado Templários até hoje, não consegui achar ainda, mas ele começou a escrever romances também, que se chama Essex Dogs, também ali envolto na Inglaterra, né? Enfim, o que eu quero dizer é que há um certo padrão. Se você quer ficção histórica romana, ficção histórica britânica, nórdica, a greca, você vai achar de montes, tá? Se você pula para os autores americanos, você vai achar muita história da Guerra Civil, da Guerra Revolucionária e principalmente de faroeste. Faroeste eu não incluí aqui porque é um subgênero tão grande da ficção histórica que, como eu falei lá no começo, eu vou fazer um vídeo próprio só para isso, tá? E então eu fiquei sentindo falta de variedade, né, galera? Pô, cadê o Javier Negrete mesmo, que é espanhol? Ele não escreveu nenhuma história sobre a reconquista da Península Ibérica, né, dos mouros. Eu fiquei sentindo falta disso, né? Cadê as ficções históricas portuguesas sobre a reconquista da Península Ibérica? Alguma ficção histórica ali italiana fora do período romano? Alguma ficção histórica germânica? Alguma ficção histórica do leste europeu? Alguma ficção histórica árabe, do sul da Índia, da China, do Japão? Cadê, sabe? Mesmo lá na Europa, nos Estados Unidos, é muito focado nesses períodos. São poucos os autores que saem fora disso, e esses, talvez os que escrevam disso, desses outros locais, assim, não chega nem lá na Europa, nem nos Estados Unidos, quiçá pra gente aqui, né? Mas se vocês conhecem alguma coisa nesse sentido, deixem aí nos comentários a recomendação. Vamos encher o saco das editoras, vamos torcer. Se algum dia sair essas séries aqui, a gente precisa comprar, a gente precisa falar sobre elas. As editoras não fazem seu papel de propaganda, nós vamos precisar fazer por elas, né? E vamos sempre comentar os livrinhos que a gente lê por aí para dar notariedade, tá certo? Então, antes de finalizar, vou fazer aqui um top 5 dos livros que eu mais quero ver aqui no Brasil e depois um top 5 dos que eu acho que tem mais chance de sair aqui no Brasil. Bora lá. Então vamos lá, vamos começar pelo que eu mais gostaria de ver aqui no Brasil dessas 5. Em quinto lugar, a série Eagles of Rome. É uma série gigantesca, é ficção histórica romana, a gente já tem bastante aqui no Brasil, temos até o Eduardo Spohr escrevendo sobre isso, né? Em quarto lugar, eu vou colocar aqui as obras do Gilles Christian, né? Seja a trilogia arturiana ou seja as outras nórdicas dele, também tem bastante coisa viking aqui no Brasil. Em terceiro lugar, eu vou colocar a série The Long Wars, essa série histórica que vai cobrir toda essa guerra entre Grécia e os persas que me interessa pra caramba. A gente sempre vê algo muito focado ali só em Termópilas, né? Então agora a gente ter esse escopo todo da guerra seria muito interessante. Em segundo lugar, eu vou colocar a trilogia da Guerra Civil Americana, período histórico diferente pra caramba. Essas capas são maravilhosas. Eu só ouço elogios enormes a esses dois autores. Seria muito, muito legal poder fazer essa leitura. E em primeiro lugar, eu coloco aqui The Long Ships. É o mais clássico, influenciou coisa pra caramba, é volume único e parece interessantíssimo a gente acompanhar o Orme, o Vermelho, em suas andanças e vendo todos esses contrastes entre religiões, entre culturas, entre povos. Agora vamos falar em ordem do que eu acho que tem mais chance de sair por aqui. Em quinto lugar, também a série Águias de Roma, né, Eagles of Rome, principalmente pelo tamanho dessa série, galera. São aí 25 livros e contando, a gente não sabe quando vai terminar, como eu falei, ou sai em formato ônibus, ou sai em formatinho muito baratinho. Não vejo essa série tendo chance por aqui. Em quarto lugar, eu coloco então a The Long War, novamente pelo tamanho da série, com seus 7 volumes, tá? Apesar de ser um pouco mais interessante,
apesar de ser um período um pouco menos abrangente, que muita gente tem interesse, 7 volumes vai fazer muita editora recuar um pouco. Em terceiro lugar, eu coloco aí The Long Ships. Infelizmente, eu acho que as editoras nem fazem ideia que essa série existe. Essa série clássica, eu acho que ela nunca vai acabar saindo por aqui. Em segundo lugar, eu coloco a trilogia da Guerra Civil. O Jeff Shara, como eu falei, já tem obras dele publicadas aqui no Brasil, então as editoras já estão mais atentas com o nome dele, e sendo uma trilogia, tem uma chance grande de sair por aqui. E por fim, a trilogia arturiana do Gilles Christian, também pegando aí as famosas, né, do Bernard Cornwell. As trilogias arturianas tem diversas aqui no Brasil. É um período histórico que as nossas editoras gostam, porque provavelmente o nosso público gosta bastante também. Então eu acho que é a que tem mais chance de sair por aqui, tá? Então, galera, indo pro fim, fazendo essas pesquisas aqui para esse vídeo, eu descobri que muitas coisinhas que eu não fazia ideia saíram aqui no Brasil, nem que seja o livro 1, ou algumas até de livro único, que eu falei, pô, nos próximos book hauls vocês vão ver esses livros chegando por aqui, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curta, comenta, compartilha, já me segue aqui no Instagram, @bibliotecabruta, façam aí nos comentários a ordem de vocês de lista de preferências desses 5 que eu comentei aqui, me digam aí se vocês conhecem outras ficções históricas, outros autores que vocês gostariam de ver no Brasil, outros períodos históricos, e vamos conversando aí nos comentários, tá certo? Entra lá no grupo do WhatsApp, me segue no Instagram, é isso, até a próxima. Os próximos vídeos serão book hauls e um vídeo de leitura coletiva, tá? Onde eu vou anunciar as leituras coletivas para esse ano. Muito obrigado e valeu!